Hora de conversar com Mônica Bergamo. Hoje a coluna da Mônica envolve páginas policiais e de celebridades. O filho da Gal Costa pediu à justiça que ela seja exumada para a investigação da morte. E tudo isso, imagino eu, motivado por aquelas revelações escabrosas numa matéria da Piauí, né, Mônica? A respeito da companheira da Gal Costa, com quem ela tinha uma relação muito particular. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Olha só, tem uma música aí tocando, né? Essa música se chama Mãe, é do Caetano Veloso e a Gal. Vento, chão, que dor no coração. Tá doido. É linda essa música. Megali, é o seguinte, o Gabriel Costa, que é o filho da Gal, ele entrou na justiça com pedido para que o corpo dela seja exumado para duas coisas, Megali. Ele quer que seja realizada uma necrópsia que estabeleça a causa da morte dela, e ele quer também, Megali, que o corpo da Gal seja trasladado para o Rio de Janeiro. Essa petição foi assinada pelas advogadas Lucy Vieira Nunes e Mariana Taide, foi apresentada ontem. A certidão de óbito da Gal, ela diz o seguinte, que a Gal morreu de um infarto agudo no miocárdio e que ela já estava doente, que ela já estava com câncer de cabeça e de pescoço. Mas o Gabriel quer que a causa seja esclarecida de forma definitiva. Ele ficou com dúvidas, muitas pessoas ficaram com dúvidas, foi uma morte repentina, não foi feita essa necrópsia, não foi feito nada, ela simplesmente foi enterrada rapidamente, então ele está querendo que seja feita essa necrópsia para que se saiba definitivamente do que a Gal Costa morreu. Ele não faz nenhum tipo de acusação, ele não faz nenhum apontamento, ele apenas pede a exumação do corpo dela. E ele pede também que os restos mortais sejam trasladados de São Paulo para o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, para que a Gal seja enterrada ao lado da mãe dela. Por isso essa música tão bonita que a gente estava tocando aí. A mãe da Gal, a Mariá, era uma personalidade dos bastidores da MPB, porque as duas eram muito ligadas. A Gal Costa, o Megali, ela não conheceu o pai dela, né? O pai dela e a mãe estavam se separando. Ela me contou essa história quando ela me deu uma entrevista em 2017. A mãe dela morava no interior da Bahia, eles estavam se separando porque ela descobriu que ele tinha uma outra família. Ele voltou à pequena cidade em que ela vivia e foram assinar a separação. No dia que eles assinaram a separação, fizeram uma despedida e a mãe dela, ela estava em Salvador, já morando em Salvador, ela me contou isso. Ela estava numa casa com as primas, e uma das primas, que segundo ela era muito irresponsável, chamou ela e falou: vem aqui, Gal, vem aqui, corre aqui na sacada, vem ver o teu pai. E aí ela disse que olhou assim pela sacada e viu o pai dela andando com uma criança, dando de mãos dadas. E assim foi. Ela só, enfim, o pai não se aproximou dela, ela não conheceu o pai, e ela foi criada pela mãe exclusivamente, e isso fez com que ela tivesse uma conexão absurda, muito grande. Ela era filha única. Então, ela comprou um jazigo perpétuo no Rio de Janeiro para ser enterrada ao lado da mãe quando ela morresse. Só que quando ela morreu, a Vilma Petrilo, que se apresenta como viúva dela, que foi empresária dela, decidiu que ela fosse enterrada em São Paulo, no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, aqui na Consolação. Bom, o que aconteceu? Os amigos da Gal se revoltaram, porque dizem que esse era o último desejo dela. Ela tinha já determinado e pedido para ser enterrada ao lado da mãe, isso não aconteceu. Então o Gabriel quer que a morte seja investigada e quer que o corpo da Gal seja trasladado para o Rio de Janeiro, para que ela possa descansar ao lado da mãe dela. Os aspectos jurídicos são curiosos, né, Megali? Você sabe que a gente tem o direito de personalidade, quer dizer, a gente tem o direito desses desejos, de manifestar os nossos desejos, né? Aqui a advogada diz, né, antes mesmo do nascimento e até a morte, a pessoa humana goza da garantia do direito da personalidade. No caso do falecimento, acaba a nossa personalidade, vamos dizer, do ponto de vista jurídico, e subsiste a manifestação da última vontade expressada pela pessoa quando em vida.
Então, eles querem que essa vontade seja cumprida. A Gal queria ficar ao lado da mãe dela, depois que ela morresse. E o Gabriel, então, agora que é maior de idade, está com 18 anos, está tomando as providências jurídicas para que isso aconteça, Megali. Muito bem. Então, não tem uma coisa não tem relação com a outra, né? Mas ainda assim, eu recomendo a leitura da matéria de julho do ano passado, da revista Piauí, A História da Misteriosa Viúva de Gal Costa. A misteriosa viúva, né, Mônica, é a Vilma Petrillo, que foi companheira da Gal por quase 30 anos, teve grande impacto na atuação da carreira da cantora, pro bem e muito pro mal. Aqui, o Gabriel também foi à justiça para contestar os bens que a Vilma Petrillo reivindica, dizendo que era viúva da Gal. Ele tem uma série de testemunhas e etc., e está tentando anular ou impossibilitar, né, barrar essa pretensão da Vilma, dizendo que ela não é a viúva da Gal, que ela é madrinha do Gabriel. O Gabriel disse que não tinha conhecimento de que as duas mantinham um relacionamento na atualidade. A Vilma sustenta que sim. Então isso é uma outra disputa, são coisas que correm paralelamente, né, Megali. E claro, essa decisão, ele está contestando sim, ele contesta a decisão dela, ele contesta que ela se apresente como viúva, ele contesta que ela tenha direito aos bens, ele contesta as decisões dela de enterrar a Gal aqui em São Paulo, de não ter feito um exame mais minucioso para descobrir a morte, né? O que ele não faz é alguma acusação direta a ela, mas isso está envolvido sim, é tudo meio que junto, né? Essa é uma divergência, é um conjunto de divergências que se conectam, né, Megali? Enfim, leiam, tem que ser... A Gal, que tem essa importância na vida brasileira, na cultura brasileira, na música brasileira, infelizmente, depois da sua morte, a gente está vendo essa disputa. A matéria tem episódios chocantes. A Gal queria fazer um show em Nova York, foi convidada pelo Carnegie Hall, aliás, pelo Radio City Music Hall, mas a Vilma barrou, porque parece que ela tinha vendido um apartamento da Gal em Nova York, não avisou a Gal e não pagou impostos. Então ela não podia pisar nos Estados Unidos. Olha, eu confio na Piauí. É uma revista muito séria. E a Vilma que é apresentada como um capeta em forma de guri, viu, Sheila? Tem que ser assinante, tá? Mas aí aproveite e assine a Piauí, que faz um ótimo jornalismo. Mônica, um abraço pra você, até amanhã. Até amanhã.